Estamos na sequência aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 7, leitura mental. Nós vamos na continuação dos nossos estudos, quando Ernestina, a mãe, né, do personagem aqui, que nós temos aqui, esqueci o nome dele, como é que ele chama? Domênico. O Domênico, ele tem a assistência espiritual aqui da mãe, né, que se revelou em condições de vir atender às suas necessidades. Jesus deixou a mensagem, né, de que a boca fala aquilo que tem no coração. Então nós vamos vamos enxergar aqui que a Ernestina realmente tem um grande conteúdo de conhecimento, de bagagem espiritual, né, capaz então de realizar esse trabalho. Ernestina aconchegou mais perto do coração e falou comovida: eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma, sei que sentia profunda saudade de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto a mim. Nós não sabemos quanto tempo Domênico ficou nessa condição dele, né? Acho que não foi revelado para nós aqui, se 20, se 30, se 40 anos, mas é mais ou menos em torno disso daí, que a pessoa fica como que incrustada na sua visão egoísta, né? E padecendo desta forma por si mesmo, se distanciando, né, de todos aqueles. Eu até recordo que no livro que nós vamos estudar também, no livro No Mundo Maior, que o André Luiz, ele encontrou o avô dele no mundo espiritual. E o avô dele ficou nessas condições 40 anos. 40 anos. E o avô do André Luiz também falou a mesma coisa para ele: todos me abandonaram. Ninguém abandonou ninguém. Ele é que se refugiou em si mesmo, né? No seu egoísmo, no seu orgulho, né? Na sua própria vaidade, nas ilusões que ele administrou na sua própria vida, né? Então, a Ernestina se diz muito feliz por receber essa dádiva, né, deste momento para ela como mãe, né? Deixa que nasça em ti pensamentos de júbilo, de reconhecimento ao Pai inesgotável, de inesgotável bondade, que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica de que ninguém permanece ao abandono. De forma nenhuma. Eu fico imaginando essa mãe, quantas vezes ela não tenha visitado o Domênico nessas condições. Até mesmo nós vemos o caso de André Luiz, quantas vezes a mãe dele também não foi visitar ele no umbral. O Domênico também. Mas ele estava de vista cerrada, né? Ele estava às cegas realmente, né? O pensamento de gratidão a Deus dentro das sombras do sofrimento é como um raio brilhante de aurora, preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Então, olha, ter realmente essa visão espiritual. Se não tiver, a pessoa não tiver com essa clareza no seu coração, é muito difícil realmente, né? Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância? Todos tivemos pedra e espinho na longa estrada de redenção. Muitas vezes caímos. Entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos misericordiosa do mergulho na lama ou nas furnas do abismo. A Ernestina está dizendo bem aqui. Isso é um estado de ignorância. E quem de nós não estamos, ou já estivemos, ou estamos, né, alimentando ainda esses problemas que nós temos aqui, né? Esse estado de ignorância. O mal que o Domênico praticou na vida dele nada mais é do que a falta de clareza de entendimento das coisas santas e divinas da própria vida. Ele não teve
essa percepção. Tem coragem, levanta-te intimamente para um novo dia. Se a pessoa não se investir realmente deste conceito de entender que ela mesma é responsável por tudo aquilo que está acontecendo com ela, né, não existe outro meio que possa então trazer, né, uma melhor condição a um espírito em condições assim tão deprimente como nós estamos vendo aqui no Domênico. E o Domênico então revela o sentimento dele, né? Sou, porém, um malfeitor, réu de crimes sem perdão. Falou tristemente, relata André Luiz. Mas a mãe, em socorro ao filho, vem dizer: não, meu filho, foste enfermo como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivaste úlceras dolorosas. Desequilibraste o coração, resvalando no despenhadeiro. Então, tudo isso é condição espiritual, né? Enfermidade da própria alma. E ela diz o quê? Qual que é o remédio? Não te esqueça, porém, de que Jesus é o divino médico. E o Domênico, com certeza, nos seus anos de sacerdócio, não conseguiu entender isso, né? A missão sagrada que nosso Senhor Jesus Cristo desempenhou para nós aqui. Então, sabe, é de se lastimar realmente, né? Uma pessoa que veio com uma missão dessas, né, no sacerdócio, e não conseguiu entender a missão do Cristo, né? E, na grande verdade, né, uma pessoa que foi ligada a uma missão dessa é para ser um seguidor da presença do Cristo, né? Mas ele não conseguiu entender isso, né? Aceita a tua necessidade de medicação e dirija-te a ele em súplica sincera de que deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, os que nos intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda na posição dos que tudo podem ou que tudo sabem. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante na execução da vontade do Altíssimo. Então, ela estava dizendo que ele estava naquela condição. Mas todo aquele grupo de pessoas, não sei se Domênico estava enxergando a todos, ou só tinha capacidade, né, de enxergar a sua mãe, mas todo aquele grupo de pessoas ali, eram pessoas que também passaram por aquele mesmo problema do Domênico. Eles apenas conseguiram enxergar um novo roteiro da própria existência, da nossa existência. E que não estavam na classe de espíritos iluminados, que tudo podem e que tudo sabem. Não, eram todos trabalhadores, né? Estão trabalhando o quê? Para a própria iluminação, pelo trabalho incessante, né? E obedecendo às determinações, né, da providência divina. Aí ela completa dizendo: desenvolvemos nossas faculdades superiores sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço do nosso próprio esforço na paciente edificação do nosso espírito para Deus. Então, nós vemos aí uma pessoa, a gente lembra muito bem daquela história, né, do violinista que animou uma festa. Uma pessoa chegou para ele e disse: eu daria minha vida inteira, eu daria minha vida para tocar violino assim. E o violinista disse: mas eu dei a minha vida para tocar violino assim. Então, não existe, né, ninguém desenvolve, né, um dom em si mesmo, se não for realmente por buscar por sua própria intenção, pelo seu esforço e pelo seu trabalho. É assim também que Ernestina está nessa condição de um coração tão maduro, mas foi realmente porque ela teve essa percepção de encontrar esses caminhos. Irmã Zenóbia também, André Luiz, Luciana, todo esse grupo de espíritos são o que são e estão na condição
de desempenhar esse trabalho de socorro, porque conseguiram, né, realizar esse trabalho. Acreditarias, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beatífico, inteiramente esquecida de seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilharam o afeto e a luta nos serviços salvadores da carne terrestre? Admitirias acaso que apenas o carinho materno me garantiria posição definida no campo celestial? Não, Domênico, de forma nenhuma. Não é só isso. Existem outras linhas de evolução que todos nós precisamos. É aquilo que o Espírito da Verdade vem trazer para nós como determinação para nós espíritas. Primeiro mandamento: amai-vos. Segundo, instruí-vos. E aí a gente vê um leque de oportunidades que nós teremos que abraçar, né? Com certeza, a existência do Domênico não tenha sido assim inteiramente prejudicial. Com certeza ele adquiriu linhas de conhecimento que com certeza trouxe alguma bagagem, né, da forma de instrução, do conhecimento, de revelações científicas, né? Então isso vem contribuir. Mas é o que o Espírito da Verdade diz, né? Primeiro, nós precisamos nos ocupar com o sentimento, porque aí depois tudo vai ficar mais fácil. Hoje nós vemos, por exemplo, né, que existem até nos dias de hoje cientistas que ainda não têm dentro de si a clareza de entender a existência de Deus. E isso é uma linha de pensamento que a pessoa adotou. Por quê? Porque isso veio antes do desenvolvimento do coração, dos sentimentos de amor. Então, tudo que vem depois, tudo que vem antes do desenvolvimento dos nossos sentimentos, nós vamos ter problema, né, na nossa própria evolução. Foi como que aconteceu com o Domênico aqui, né? É verdade que os nossos erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosas possibilidades de tempo na luta reparadora, né? Os erros que nós praticamos não tem jeito, né? É como se nós estivéssemos patinando. Não existe evolução enquanto nós estamos alimentando, né, os próprios erros e estado vicioso na nossa própria condição. O Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia ativa. E era o caso do Domênico, né? Ele precisava compreender essa própria situação. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando, edificando, iluminando e redimindo. Estamos aqui na crosta da terra, né? Sabemos que vamos voltar para o plano espiritual, mas nesse retorno, quem acreditar em descanso está plenamente enganado, né? Então nós estamos vendo aqui que o nosso trabalho de evolução também vai continuar no plano do Espírito, né? No trabalho e trabalhando também por nossa redenção, redimindo, né, os erros do passado, né? Aí ela pergunta a ele: não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? E com certeza as palavras amorosas dessa mãe, como diz André Luiz aqui, diz que o olhar de Domênico, ele se transformou totalmente. A expressão fisionômica dele mudou totalmente. As palavras tão incisivas, de muita brandura, de Ernestina, né, realmente alcançou o coração e a consciência, né, do Domênico. Então, ela vem dizer para ele que não seja as recordações angustiosas, né, de todos os erros, dos desvios que ele cometeu aqui, que agora perturbavam sua consciência, que tudo isso não servisse então de obstáculo
para que ele pudesse empreender uma nova caminhada de iluminação da sua própria consciência. Porque o que é que estava esse estado agora do Domênico? Nada mais é do que uma depressão, né? Muitas pessoas caem nesse estado depressivo refletindo às vezes nos erros cometidos por ela mesma. E às vezes a pessoa se acha, né, impotente, né, e recriminando a si mesmo e cai, né, num estado de espírito aí muito lastimável, de uma angústia muito grande, né? E às vezes depois precisa de ajuda, né, de médicos, de tratamento para poder sair dessa condição. E o Domênico estava tendo, né, esse atendimento aqui na parte dos benfeitores amigos aqui, né? Olha, todos aqueles que feriste, as pessoas a quem ele desviou o caminho aqui neste mundo, não desaparecerão para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo ao seu próprio benefício. A exigência do resgate é necessário. Então, todo erro, todo problema que nós causamos a outrem, não tem jeito. Eu vou reconhecer o meu erro, mas eu vou ter que resgatar. Agora, nós vimos, né, alguma coisa do passado do Domênico, porque ele pediu para parar. Não, basta, basta, basta. Agora a gente faz uma pergunta assim: será que numa próxima existência ele vai dar conta de resgatar tudo aquilo de coisa errada que ele praticou numa existência anterior? Eu acredito que não. Ele vai precisar de mais de 1, 2, 3 existências ou até mais, para envolver todas as pessoas a quem ele feriu, desencaminhou, né, desamparou, buscar o perdão dessas pessoas. Esse é um trabalho muito grande, né, que ele vai ter que realizar. O êxito, entretanto, pede um coração ardente de fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e praticá-lo. Se nós temos tendo notícias, né, das forças do amor e do bem, mas se a gente não dispuser a estar vivenciando isso, muito pouca coisa vai servir para nós, né? A gente ouve a história, né? Falar, até papagaio fala, né? Mas o problema é a gente realmente estar vivenciando essas coisas, que é uma tarefa complicada, mas que não tem jeito da gente ficar fugindo a nossa existência inteira. Sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saldará os débitos pesados que te prende a alma a esferas grosseiras e inferiores. Então, o Domênico vai precisar assim, de ter um trabalho assim, psicológico muito intenso, né? E ela está dizendo, né, sem uma esperança realmente muito grande, arrojada, e sem determinação para trabalhar, de serviço, de colocar a mão na massa. Aí o Domênico foi um sacerdote aqui. Ele vai chegar no mundo espiritual, né, para fazer esse trabalho de preparação para uma nova reencarnação aqui na Terra. Vai precisar trabalhar. Mas ninguém vai falar assim: ó, Domênico, tem essa cadeira, essa mesa aqui, você vai sentar aqui e você vai, que você for um sacerdote lá na Terra. De forma nenhuma. Vai ter que ralar, como todas as pessoas que chegam no mundo espiritual, ralam como todas as pessoas. Eu lembro do personagem Alfredo, no livro Entre a Terra e o Céu, que ele diz lá, ele foi um advogado aqui na Terra, né? Um advogado. Chegou no mundo espiritual, reconheceu as suas necessidades mais íntimas, a necessidade de trabalhar e de refazer um recomeço, né, na sua caminhada evolutiva. Foi atendido numa instituição chamada Mansão Paz. Chegou lá, ofereceram um trabalho para ele. Primeira atividade: olha, você vai ser maqueiro. Pegar realmente
no cabo da maca aqui, ele e mais outra pessoa, e buscar doente lá no umbral. Vai arrastar de lá até aqui. Eu não sei quantos quilômetros vai andar, mas vai ter que fazer esse trabalho aí. E ele entendeu. Não. E foi caminhando. 50 anos ele trabalhou naquela instituição. De maqueiro, ele foi depois promovido auxiliar de limpeza. Depois de auxiliar de limpeza, ele foi promovido a enfermeiro. Depois de enfermeiro, ele passou a ser magnetizador. Depois de magnetizador, ele passou a ser professor. Depois de professor, depois de 50 anos de trabalho naquela instituição, veio a direção daquela instituição que veio nas suas mãos. Mas é assim que nós vimos também que André Luiz aconteceu com ele, né? Então a gente vai chegar no mundo espiritual, vai ter serviço, mas vamos começar tudo de novo, né? Para que a gente possa administrar a humildade no nosso coração, né? A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios apenas onde palpita sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus te orvalhe teu íntimo com santificada esperança. Ele precisava realmente encontrar os caminhos da oração, né? Buscar realmente o seu íntimo, né? A presença de Jesus, a presença de Deus. E a mãe dele ainda diz, olha, basta um rócio, basta uma gota desse rócio divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade. Né? Então era uma coisinha que precisava, mas era muito para o Domênico ainda, né? Na condição que ele estava. Mas a mãe estava colaborando, né? Neste trabalho aqui. Aí André Luiz relata que a presença reconhecida da mãe completava o trabalho que a equipe do Jerônimo havia realizado ali através da Luciana e também da sustentação de todos eles ali, né? O Domênico, então, como uma criança, então começa a dizer, minha mãe, não me abandones, não me abandones. E a mãe, nunca, de forma nenhuma, né? Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandone Jesus, nosso Mestre e Senhor. E aí nós vamos ver Domênico repetindo as palavras da sua mãe, né? Reconhecendo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Aí realmente o Domênico se sentiu dominado, né? Pelo magnetismo materno, pela força, né? Espiritual da sua mãe. E o André Luiz relata que ele começou a relembrar então o seu tempo de criança, né? Quando ele estava mais próximo, né, do coração materno. Ó, mamãe, que saudade de minhas preces de criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança e do amor, da simplicidade, o amor e da simplicidade habitava em minha alma venturosa. Depois, no torvelinho do mundo, perverti-me ao contato de homens ambiciosos e maus, e ao invés da piedade cultivei a indiferença. Ao lugar de amor fraterno e legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. É nisso que certa feita Chico Xavier disse, né? Que ele ia tocar a existência, porque o Chico estava velhinho e estava trabalhando, né? Então as pessoas perguntavam, né? Até quando, né? Que o Chico, ele falou assim, olha, até quando Deus me der forças, eu vou, porque eu vou embora, eu vou precisar voltar. E aí eu vou ter que passar pela infância novamente. E é esse problema aqui que o Domênico está vendo aqui, né? Passando aqui, né? Ele teve a influência materna, mas depois em contato com as pessoas, as influências perniciosas que estavam à sua volta, ele acabou cedendo ao mal que existia dentro dele mesmo. Esse mal não foi colocado, já existia ali.
né? Então ele acabou excedendo, né, a essas forças, né? E aí ele revela aqui, né, que cedeu a essas ilusões aqui da própria vida, né? Mas ele pede, agora que como em oração, né? Ó tu, que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o veneno absinto que me embebedou na terra, faz-me esquecer por piedade o homem cruel que fui. Então, na grande verdade, quando o Domênico souber da sua preparação para uma nova encarnação, isso ele vai aceitar rapidinho. Porque a reencarnação, trazendo o esquecimento do passado, para ele vai aceitar, assim, muito facilmente essa condição e vai ser uma bênção realmente, né, para ele, como está sendo, né, para todos nós. Porque, olha, a bem da verdade, assim, eu, às vezes, me olhando por dentro, eu penso, assim, que eu acho que eu não estou muito longe do Domênico, não. Né? Em encarnações passadas, pelas tendências que eu trouxe nessa encarnação, eu fico pensando, olha, a gente está vendo o retrato do Domênico aqui, mas às vezes eu estou olhando para mim mesmo, né? Então, o próprio Emmanuel classifica em várias mensagens dele, que a classe de espíritos que estamos aqui, somos espíritos penitentes, somos espíritos extremamente endividados com as leis divinas. E estamos aqui para fazer esse trabalho, né? E Ernestina, então, dizendo extremamente emocionada, mas o André Luiz diz aqui que essa senhora, ela teve esse domínio. Como mãe, se ela se desmanchasse ali em lágrimas, ela iria ajudar o Domênico? Eu acho que não. Mas ela soube, o André Luiz diz aqui que ela chorava por dentro, mas as palavras dela continuavam branda, né, com sinceridade, para ajudar o filho, né? E chorando por dentro, ela então pediu para que o filho repetisse as suas palavras numa oração que será proferida a Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Jefferson continua a semana que vem, né, os comentários aqui que prossegue aqui desta lição.